Ops. Oi, Lohane. Tô tentando ajustar aqui a câmera. Deixa eu ver onde vai ficar melhor. Será que aqui fica bom? Não, vai ficar pra cima. Tô sem lugar. Acho que achei. Acho que aqui ficou bom. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Tem uns minutinhos ainda. Eu queria tirar um pouco esse espaço daqui, mas eu não consigo, porque meu balcãozinho, ele é um pouco mais alto. Elis, seja bem-vinda. Vou adiantar para vocês um pouquinho do que vai ser a live de hoje. Lohane, tá bom o áudio? Tá? Eu vou ficar sem fone, sem microfone. Me diz se só o áudio daqui tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio da vida, do viver, e espero responder algumas mensagens, algumas perguntas de vocês também. Pronto. Ai, que bom que tá ótimo, então ok. O objetivo dessa live, na verdade, veio de uma reflexão minha em relação a esse período de férias, porque sempre que a gente inicia um novo ano, a gente entra com aquele monte de fala, de esperanças, de esse ano eu vou fazer tudo diferente, e às vezes a gente não precisa fazer tudo diferente, às vezes a gente não precisa simplesmente mudar tudo de repente, porque existem algumas dificuldades da vida que são inerentes à própria vida, e aí a gente fica buscando um bem-estar, uma qualidade de vida, uma felicidade que é meio utópica, que não é alcançável. E aí eu estive pensando sobre isso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, que é a jornada da vida e o desafio do viver. Vão me mandando perguntas conforme vocês forem tendo aí, né, sobre essa questão. Agradecendo aí a galera que tá entrando, a Lid, Magnus, tem tempo que a gente não se vê, hein, amado? Muito tempo. Adriano, sejam bem-vindos. E então, o que eu queria trazer principalmente para vocês sobre esse desafio da jornada da vida? É vendido pra gente, desde que nós somos muito pequenos, essa questão da felicidade, né? Que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que alcançar padrões, e a gente vai colocando isso como regras, não seria consequências, mas contingências que promovem o nosso comportamento. Então eu só vou ser bem sucedido o dia que. E aí eu sempre estou condicionando esse meu bem-estar, condicionando questões da vida, né? E aí a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Será que as regras que eu imponho para o meu bem-estar, para a minha felicidade, são realmente reais? Né? Tá realmente dentro de um padrão de normalidade? Eu trabalho com uma abordagem da psicologia que ela é ótima, que ela diz assim: a vida é injusta, acostume-se com isso, e a existência humana é inerente ao sofrimento. Então, se você é humano, se você existe, automaticamente você está ou vai estar em algum momento em sofrimento. E isso pode soar assim, mas como assim? Então quer dizer que a vida, a jornada da vida, a caminhada da vida é sempre difícil, é sempre exaustiva.
Não é que ela é difícil, não é que ela seja exaustiva, mas é que quando a gente não aceita essa vulnerabilidade ou essa questão da dor, isso acaba nos afastando dos nossos valores, porque às vezes o que nos faz feliz são coisas mais simples, são coisas mais específicas suas, são valores seus. Então vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo quer ter muito dinheiro, aí você consegue um trabalho que é pauleira, fantástico, tu ganha super bem, como tu nunca imaginou ganhar na tua vida, mas esse trabalho te faz ter menos tempo para você estar com a tua família. E para você, esse valor é seu, não quer dizer que seja inerente a todo mundo esses valores. E aí, para você é importante ficar com família. O que vai acontecer contigo? Tua conta vai estar cheia, tu vai estar trabalhando, vai estar dando o teu melhor, mas tu vai ficar triste. Tu vai estar em sofrimento, porque o teu valor, que é família, que é conexão com essa família, presença com essa família, você vai estar extremamente distante. Então, às vezes, nós quebramos esses valores que são nossos para entrar em caixinhas que não são nossas, né? Eu sempre escuto isso, Jéssica, mas como que você não vai fazer tal coisa? Mas isso me afasta do meu valor, isso me afasta daquilo que eu quero. Vou dar outro exemplo para vocês que a galera super se afasta dos valores e que é um dos maiores desafios da vida. Nós temos hoje, dentro do cenário social, desde que eu me entendo por gente, as pessoas gordas, que são gordas porque são gordas, são excluídas socialmente, são tidas como sedentárias. Gente, se tem uma coisa que eu nunca fui na minha vida foi sedentária. Eu acho que com 5 anos de idade eu já estava fazendo natação, já estava tudo para poder emagrecer. Então, o que isso nos traz, né? Será que, de fato, quando a gente está olhando para a pessoa gorda e estigmatizando o corpo gordo, nós estamos falando de saúde? Porque em um dos momentos da minha vida em que eu mais estive magra, a minha saúde estava comprometida. Porque eu tinha que fazer uma dieta altamente restritiva, minhas vitaminas, estava tudo lascado. Por exemplo, agora, recentemente, a minha saúde está comprometida. Desde que eu tive Covid, o negócio aqui desandou, pressão desandou, tudo desandou. E saúde para mim é uma coisa muito importante, é um valor muito importante. Percebam que eu estou falando de saúde como um todo, eu não estou falando de estética, eu não estou falando de corpo, né? E aí a gente entra, se saúde é tão importante, será que a gente está falando só da saúde física e a saúde mental também? Porque olhem só que louco, se eu, Jéssica, que sou obesa, linda aqui nos meus 130 quilos, começar a ter uma compulsão bulímica, começar a eu tenho transtorno alimentar, exatamente por conta desse monte de dieta que eu fiz a minha vida inteira para poder me encaixar num negócio que eu não sabia o que era. E se eu começo a ter comportamentos bulímicos e começo a emagrecer, o que a sociedade vai fazer, gente? Chutem aí. De repente eu comecei aqui, me alimento, vomito, como muito pouco, dietas bem restritivas, detonando o meu organismo, fazendo jejuns que causam uma alteração no meu sistema. E aí, o que a sociedade vai fazer quando me vê 30, 40 quilos, até 10 quilos mais magra? Vai me perguntar sobre a minha saúde mental? Vão se preocupar com a forma desse emagrecimento? Não, porque nós não estamos falando de saúde. Nós estamos falando de corpo, de estética, de uma aceitação social. Conseguem compreender o quanto é complexo quando a gente vive em prol dos nossos valores? Então, hoje, ser saudável é um valor muito importante. E ser saudável não necessariamente está dentro de encaixar nesse padrão social. Porque se eu estiver magra hoje por conta de um transtorno alimentar ou qualquer outra condição que agrida o meu organismo e me faça ficar doente, ninguém vai se importar. Todo mundo vai elogiar. Mas como que está a minha saúde real, oficial? Como que eu estarei diante disso tudo? Então, quando a gente entende quais são os nossos valores, e para a gente entender esses valores que são nossos nessa jornada da vida, a gente precisa se distanciar dessas questões sociais, dessas questões que nós somos bombardeados todo o tempo, né? Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que fazer isso, e não necessariamente, você tem que se planejar.
Você tem que entender o que é sucesso pra você. Gente, sucesso pra mim hoje, vocês não têm noção, eu vou até chorar aqui, porque eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu sempre tive uma resistência muito grande à vida, desde pequena. Eu não sei precisar desde quando eu não consigo entender a vida, porque por N motivos, né, distanciamento dos meus pais, enfim, uma infância cheia de percalços aí, não passei nenhum nível de necessidade, mas passei algumas negligências emocionais e tudo mais. E isso trouxeram marcas em mim. Então, pra mim, a vida sempre foi, eu sempre olhei a vida como algo perverso, ruim, horrível e quero fugir daqui. Tanto que morrer pra mim nunca foi um problema. Já tive várias crises. A primeira tentativa de suicídio que eu tive foi aos 13 anos, exatamente porque eu tava sofrendo bullying na escola por conta da obesidade. Então, a minha caminhada da vida não foi fácil. Eu sofri abuso sexual em vários momentos da minha infância, sofri negligência afetiva, invalidação emocional. Então, eu sempre lembro na escola que nunca era o suficiente eu ser inteligente, tirar boa nota, nunca era o suficiente para eu receber um elogio. Parecia que sempre estava faltando alguma coisa em mim. A sensação era essa, que eu era um patinho feio. O arquétipo do patinho feio entra em mim tranquilamente. Isso me fez não querer viver, não querer a vida, achar que a vida era uma coisa que não fazia sentido. E na adolescência isso pesou muito, 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 ao ponto de eu não querer existir. Então imagine o sofrimento de uma adolescente de 13 anos que tenta contra a própria vida. E de fato eu tentei para tentar mesmo, meu objetivo não era voltar. E depois de algum tempo, eu tive uma nova tentativa de suicídio. Ao todo, eu acho que foram umas 4 tentativas de suicídio. E sempre o meu pai, principalmente, me salva, cuida de mim. Eu já fiquei em UTI, médico achando que eu tava colapsando em relação a drogas, e não era porque eu tinha tomado uma medicação que eu tinha alergia, e eu tomei 2 pacotes daquela medicação realmente pra ir embora mesmo. Eu não queria estar aqui, não fazia sentido viver. Não fazia sentido estar aqui, essa jornada, esse sofrimento, isso pesava dentro de mim. Então eu carrego isso desde muito cedo. E aí eu fiquei buscando, né? Ah, você vai ser feliz quando você for magra. Aí eu fiquei magra, não fiquei feliz. Ah, você vai ser feliz quando isso acontecer. Aí aconteceu isso, eu não fiquei feliz. Gente, mas tem alguma coisa muito errada. Quando eu tive meu primeiro filho, eu entrei numa depressão punk, que eu pensei que eu não ia me resgatar. Junto com essa depressão veio a falência de um negócio que eu investi praticamente tudo que eu tinha naquele momento, saí com um monte de dívidas e ainda não me livrei de todas elas. Então, isso tem 5 anos só, gente. E ali eu falei, gente, viver é isso, viver é essa confusão, viver é só sofrimento, viver é você sempre estar correndo e subindo um negócio e essa confusão, viver é só isso. E aí eu comecei a me questionar sobre essa vida, o que é isso? E tudo me dói, gente, eu sou uma pessoa que tudo me dói. Se eu vejo uma pessoa em dificuldade, eu sofro junto com a pessoa. Vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo bem básico. Se essa caneta aqui, um exemplo, tá? Custa, sei lá, R$500, porque ela é uma caneta que, sei lá, da marca XYZ, e assim ela dura mais do que as outras canetas, e é uma caneta especial, custa R$500. Eu tenho os R$500 para comprar essa caneta, mas eu vou comprar essa caneta com dó no coração, porque eu vou ficar assim, meu Deus, R$500 é metade de um salário mínimo, quase metade de um salário mínimo. Um salário mínimo compra nem uma bolsa. Um salário mínimo custa isso. Como uma família vive com salário mínimo? Esse não é o meu problema. É um problema social, é um problema da sociedade. Só que o meu olhar é tanto para as coisas ruins da sociedade, para o sofrimento humano, que eu entro nessa nuvem e esse sofrimento parece que é meu também. Isso se chama fusão. Eu tô fundida com essas dores sociais. E aí eu quero sofrer junto com essa galera, mesmo não sendo o meu sofrimento, porque o meu sofrimento é outras coisas, não é essas coisas. E aí você entra no nível de sofrimento que você já não sabe mais o que é seu, o que é do outro, o que é da sociedade. Eu tô sofrendo isso aqui por quê? Faz sentido esse sofrimento? Faz sentido isso?
né? E são problemáticas que a gente vivencia e não se dá atenção, não se percebe em relação a isso. E quando eu comecei a olhar para o meu mundo, para o meu universo, e a terapia de aceitação e compromisso ela é muito linda em relação a isso, porque ela faz a desfusão. Então eu aprendi a estar fundida com essas questões sociais e com essas dores humanas, por um processo de empatia, por um processo de estar próxima a esse sofrimento. Minha mãe sempre trabalhou com essa questão social, da vulnerabilidade, então sempre me mostrou muito esse lado e isso me doía. Só que essa não é a minha experiência de vida, eu não estava sofrendo pela minha experiência, eu estava sofrendo por aprendizagens de coisas que me contaram ou de visualizações. Isso não tira, gente, o peso de você querer ajudar as pessoas, mas percebam que ao estar fundida com esse nível de sofrimento social, eu não estava fazendo bem a mim e nem tinha condições de fazer bem ao outro. Conseguem compreender isso? Então, na hora que eu me desfundo, que eu entendo que os meus valores são meus valores, que a minha vida é a minha vida e que existem coisas que são difíceis para a galera do lado de fora, no contexto social, mas que para mim a realidade não é. Eu tenho alguns privilégios, sim, me batalhei por esses privilégios, né? Tenho aí o meu sangue nesses privilégios e sangue dos meus pais, enfim, né? Tive uma boa escola, tive oportunidades incríveis, tudo por conta dessa base, realmente, né? Dessa base que eu recebi e isso é um privilégio, receber isso é um privilégio. Quando eu comecei a entender que eu tenho que olhar para minha vida a partir dos meus valores e da minha experiência, eu comecei a ser feliz. Eu comecei a me sentir melhor. Não é uma ascendência assim não, tá, gente? Assim, a gente se sente feliz, a gente frustra, a gente volta, mas o equilíbrio, ele fica mais perto. A gente consegue ficar mais perto desse equilíbrio. Oi, Adrine! Saudades também. Tenho olhado muito sua bebezinha com cara de brava. Bem bravinha ela. E aí, quando eu consegui fazer essa difusão de entender quais eram os meus valores reais, meus mesmo, de construção de vida, foi quando mudou a minha chavinha e tudo mudou na minha vida. Então hoje, o contexto social ele não interfere tanto na minha vida, apesar de eu ser uma pessoa engajada dentro de aspectos sociais, porque isso também é um valor para mim, mas isso não interfere na minha vivência, no meu mundo. Então a gente tem meio que se individualizar, que olhar pra gente e entender que a nossa paz ela é nossa, que o nosso valor é nosso. Por exemplo, eu poderia trabalhar muito mais, eu poderia estar fazendo doutorado, eu poderia fazer doutorado em outro estado, deixar meus filhos aqui, eu poderia fazer tudo isso. Mas isso iria trazer que peso para mim, enquanto pessoa, dentro dos meus valores? Porque hoje, para mim, felicidade, bem-estar, sorriso fácil no rosto é estar com meus filhos e com o meu esposo. Gente, quando a gente está dentro do carro viajando, por isso que eu quis fazer essa live, porque a gente estava dentro do carro, eu atrás, com o bebê conforto do meu lado, meu filho na frente, meu esposo, a gente estava subindo a serra para ir para a praia. E eu me senti plena. Eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa. A gente não tá no melhor carro, a gente não tá na melhor rota, a gente não tem sol pra ir pra praia. Mas eu tô me sentindo tão plena de estar aqui porque os meus valores estavam todos ali. Estar com eles me faz bem. E estar naquele momento com eles me trouxe uma felicidade que na hora eu quis até chorar, porque é uma coisa muito boa quando você realmente se conecta aos seus valores. Quando você entende que esse valor, essa coisinha, ela é importante pra ti. E que nem sempre o que é importante pra ti é importante pra galera, tá? Então isso a gente tem que se individualizar. E viver é sofrer? Viver é sofrer. Não tenho consciência de tudo isso que eu tô pontuando. Por exemplo, eu tive esse momento, né, nostálgico ali dentro do carro com os meus bebês, com o meu marido, me senti uma pessoa completa, me senti uma pessoa pertencente, me senti uma pessoa amada, me senti ali, tipo, venci na vida, tá tudo ótimo. Mas eu sei
que nós vamos ter muitos percalços. Os meus filhos vão ser adolescentes e adolescência não é uma coisa fácil. Eu ainda vou ter muitos problemas, eu ainda vou ter dificuldades na vida, vou ter discussões com pessoas, vou ter problemas a serem resolvidos, vai ter boleto a ser pago, sempre vai ter, né? Então são coisas que sempre vão existir. Então o sofrimento, ele faz parte. Eu não vou estar feliz todo o tempo. Eu vou estar feliz nos momentos em que eu estou vivenciando de acordo com o meu valor. Viver é muito difícil, mas dá para fazer valer viver. Dá para fazer valer a pena, dá para fazer. A gente consegue construir uma vida com alguns momentos agradáveis, com alguns pontos, né? E quando a gente entende que pontos são esses, o que a gente quer dentro dos nossos valores, dentro daquilo que nos faz bem, tudo se abre, tudo se renova. A gente só precisa entender o que me move, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu pertencimento? E às vezes a gente fica meio atordoado em relação a isso. Outro ponto que eu posso colocar pra vocês. A gente viajou de avião com um bebê e o meu filho mais velho que é autista. Então, o caos estava ali possivelmente instalado, né? Caixinha de surpresa, não sei se o bebê vai chorar, não sei o que vai acontecer, não sei se meu filho ia ter crise, se bem que o Davi ele é bem tranquilo em viajar de avião, porque ele já viajou várias vezes. Foi uma maravilha. Só que isso foi uma maravilha pra mim, porque eu sei de várias outras mães que viajam com seus filhos e é o caos. Mas pra mim foi muito tranquilo. Mas por que foi tranquilo? Eu me preparei pro pior, eu fui tensa, porque e se ele chorar, vou incomodar pessoas, o que eu vou fazer? E aí eu fui quebrando isso. Se ele chorar, ele vai chorar. O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Se acontecer alguma coisa, vai acontecer. O que controle eu tenho sobre isso? Não tenho nenhum controle. Mas eu posso pensar em estratégias para poder amenizar essas situações. Então, levei um monte de bolachinha, levei mamadeira, levamos água, levamos brinquedo, levamos tudo, conversamos com ele, ficamos ali, eu e meu esposo, parceiro, ele segurando o bebê no colo, a gente conversando, dava alguma coisa, eu já ia lá, pegava na mala, entregava, para amenizar a situação. Teve um pico de estresse ali, óbvio que teve, porque a gente estava tenso porque a gente não sabia o que iria acontecer. E aí depois, na volta, eu já estava mais relaxada, porque a gente aprendeu com a experiência. E a nossa experiência foi boa, foi positiva, nós conseguimos nos organizar diante do caos para que tudo corresse da melhor forma possível e correu. Então, sempre vai ter o desafio da vida, sempre vai ter a possibilidade daquilo dar errado, a possibilidade de você não ter controle sobre o evento e a gente tem que aprender a trabalhar essa aceitação. Então, eu aceitei que eu não estava no controle dentro do avião, que tudo podia acontecer com os meus filhos e eu me comprometi a pelo menos amenizar essa situação, tendo ali um monte de coisa ao nosso alcance para amenizar essa situação. Então é isso que a gente faz quando a gente trabalha a aceitação e o compromisso de estar diante dos nossos valores. A gente aceita aquilo que não podemos mudar, a gente aceita as coisas como elas são e a gente se compromete a dar o melhor da gente em relação aos nossos valores. Sofrer com a desigualdade social e trazer esse sofrimento para o meu campo pessoal não vai mudar a estrutura social, vai me fazer adoecer somente. Então eu preciso me aceitar isso, que isso não é uma questão minha, é uma questão do sistema, e me comprometer, fazendo serviço voluntário, abrindo pro bono, dando desconto aqui na clínica, ajudando pessoas, sendo acessível, pagando salário justo para quem trabalha comigo. Então isso são formas de eu viver diante dos meus valores como cidadã. E esses são os pontos que a gente precisa construir numa vida que vale a pena ser construída. O que vocês, pra quem já tá aí desde o início, que eu tô falando dessas dificuldades da jornada da vida, que sempre a gente tem um percalço, que viver é sofrimento, se tu não tá sofrendo, tá vivendo errado, e que a gente tem algumas coisas que considera grandiosas, mas que isso nos afasta dos nossos valores e causa sofrimento, e que a gente precisa se desfundir desse contexto social de cobranças para sermos nós a partir das nossas experiências. Deu para vocês compreenderem isso? O que vocês acham? A vivência de vocês faz sentido? É assustador pensar
que viver é sofrer. A Adriane pontuou aqui, né, que sempre tem desafios mesmo, e tem, sempre vai ter. A gente tem que, até essa questão do controle, né, a gente quer controlar tudo, e a gente não tem controle. A gente, até a nossa saúde, a gente tem o compromisso de ser saudável, mas a gente não tem controle sobre a nossa saúde, a gente não tem controle sobre o que acontece de fato na vida. A gente tem como se prevenir, precaver, já entender, olhar ali e falar, isso daqui acho que vai dar um problema. E aí a gente precisa aceitar que as coisas são como elas são e que a gente tem que se comprometer a dar o melhor da gente, a fazer o melhor que a gente pode fazer diante do caos, porque viver é o caos. A Adriane pontuou, né? Sou super controladora, porém, exatamente isso. Esse controle da vida, a gente querer, né? Isso tá aqui, isso funciona assim, isso vai dar. E, na verdade, na hora não tem controle. A gente não tem controle sobre nada, gente. Não tem. A Adriane pontuou que ela observa que em alguns momentos a gente fica travado em alguma situação da vida, mesmo sabendo que devemos entender que nada está no nosso controle. Exatamente. A gente trava porque a não aceitar, brigar com o evento, brigar com a situação, não aceitar o que está passando, o que está acontecendo, não gera uma resolução. Não gera uma consequência que resolva o problema. Na verdade, você vai estar olhando para o problema e olhando para o problema e só olhando para o problema. Então, vou dar um exemplo que eu disse para vocês. Então, eu tô ali no avião e meu bebê começa a chorar, chorar, chorar. E ele não pode chorar, mas ele não pode chorar. A gente tem que fazer ele ficar calado. Ele não pode chorar, ele não pode chorar. Meu Deus, eu tô atrapalhando as pessoas. Ele não pode chorar, ele não pode chorar. O que eu estou fazendo para ajudar ele a se regular? Eu estou desregulada mais do que ele, porque eu não aceitei a situação. Agora, quando eu entendo, ele é um bebê, ele nunca passou por essa experiência, existe uma série de questões, inclusive de pressão, de tudo mais, que pode incomodá-lo. É possível que o meu filho chore. Choro de criança incomoda pessoas e vai incomodar pessoas, mas não vai incomodar elas muito tempo, porque o voo é um voo de 2 horas. Claro que escutar uma criança chorando 2 horas, misericórdia. Mas enfim, elas vão ter que lidar com isso, vai se portar, ninguém vai ter um piripaque porque tá escutando o menino chorando. E aceitar a possibilidade desse algo que eu não tenho controle faz com que eu me sinta mais compromissada com o momento presente, estando atenta aos sinais que meu filho pode dar e eu olhar e falar assim, tá ficando enjoado, água, tá fome, bolachinha, ô ursinho, vamos brincar? Mamãe vai colocar você aqui no corredor, dá ele pra mim, passa ele pro papai, filho, conversa com seu irmão. Percebem que aceitar que eu não estou no controle, porque é uma caixinha de surpresa, faz com que as nossas ações e os nossos comportamentos estejam mais atentos e mais direcionados a isso. Então, quando a gente aceita o problema, o BO, quando a gente aceita os desafios, as confusão, tudo isso, fica mais fácil da gente se comprometer com a solução ou com aquilo que é possível, porque nem sempre vamos solucionar, mas aquilo que é possível diante do problema que está ali. Tem um ditado budista que eu acho muito legal, é que nada vem por acaso, como se fosse isso, eles usam uma outra palavra, eu não vou lembrar agora, mas é como se nada vem por acaso. Tudo tem um começo, tudo tem um porquê, né? Então, se você tá passando por um problema ou algo, tem um porquê, tem um começo, tem uma raizinha ali. Nada vem assim, puf, o menino começou a chorar do nada. Não, tem um porquê, tem um evento, tem uma questão, tem todo um processo. E deu errado um negócio seu. Não é assim, né? Deu errado um negócio. São uma série de decisões, de fatores. Tem questões emocionais. Então, eu tô triste porque eu acordei hoje e tô triste. Não, gente, isso não é assim. Ninguém acorda um dia e diz assim, gente, tô me sentindo tão triste, acho que tô depressiva. Ou, eu tô com um surto aqui. Não funciona assim, né? São uma série de fatores, de ocorrências, de vivências que faz com que a gente entre em determinadas problemáticas. E se a gente consegue compreender isso, a gente consegue ter maior comprometimento em relação a isso. A gente consegue mudar, a gente consegue pensar diferente. Então,
qual é o grande foco da jornada da vida? Para eu encerrar aqui a nossa live, mandem aí as perguntas de vocês. O ponto principal é: viver é um desafio, mas dá para fazer valer a pena passar por esse desafio. Eu tenho 2 bebês, eles ainda vão ser adolescentes rebeldes, eles ainda vão ser adultos, não sei se vão ser boas pessoas ou não, porque independente do que eu faça, eu não tenho controle sobre essas variáveis, mas eu amo estar na história deles e adoro ver eles crescendo, adoro estar presente, quero muito estar presente e me dói pensar em poder não estar presente. Isso foi uma das maiores dores quando eu fiquei internada contra a Covid. Então, quando a gente entende que existem coisas que são desafiadoras, que são incontroláveis, mas que são valorosas e que vale a pena viver, mesmo diante do fracasso, da frustração ou de algo nesse sentido, faz toda a diferença, faz super valer a pena. E é isso que eu queria trazer para vocês, para incentivá-los nesse ano de 2022, não fugir das experiências, não fugir das emoções e tentar viver de acordo com os seus valores. Se você tem dificuldades para identificar quais são os seus valores ou do que você tem fugido, busque uma ajuda psicológica, converse com o seu psicólogo sobre isso, porque você vai estar mais compromissado diante dos desafios da vida. Você vai estar mais compromissado a entender o descontrole, que você não tem controle nenhum, mas você vai estar compromissado a fazer o que é possível fazer com a jornada que se apresenta à sua frente. Fugir, fechar a portinha, jogar a emoção de lado, olhar para outra coisa, não resolve. Fugir não é a melhor estratégia. A gente enfrenta, entendendo que o problema existe, seja ele qual for, seja a dor que for, nós precisamos aprender a passar por ela. E é possível. Talvez doa para sempre, quando a gente perde alguém. Não é uma dor que a gente vai conseguir se livrar dela em algum momento. Você vai sentir essa dor para sempre. Essa dor vem com memória, com lembrança, com saudade. Mas é possível fazer valer viver. É possível a gente conseguir, mesmo através da dor, ter uma vida que vale a pena ser vivida. Compromissado com os nossos valores e compromissado com aquilo que é realmente significativo na nossa vida. E aí eu finalizo essa live com essa pergunta: o que te move? O que te move é genuinamente teu? Ou tu tá aí fundido nessa questão social? O que te move? E lembre-se, não fuja das suas emoções e se você precisar de ajuda, existem profissionais que podem te auxiliar. A psicologia tá aí, é uma ciência, a profissão que está aberta para trabalhar essas questões. Gente, de acordo com a historinha minha que eu contei aqui para vocês um pouco sobre o meu sofrimento, que tem muito mais pontinhas nesse sofrimento todo, eu consegui construir uma vida que vale a pena ser vivida. Eu estou feliz, eu estou plena, então qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. A psicologia, ela é sim uma ciência com estratégias adequadas para que você consiga ter uma vida que vale a pena ser vivida e ter uma vida compromissada com os seus valores. Não era uma vida ausente de sofrimento, porque isso não existe, mas é uma vida significativa, uma vida que você acorde e diga assim: vale a pena estar aqui, vale a pena estar vivo, porque eu estou vivendo de acordo com o que é importante para mim. Espero que tenha feito sentido para vocês. Amei, Adrine, obrigada pela sua mensagem, obrigada para quem esteve aqui. E eu vou deixar essa live gravada no feed para vocês verem de novo, compartilhar, marcar o coleguinha, tá bom? Um beijo e eu prometo fazer mais lives esse ano. Um valor que eu tenho, eu adoro fazer isso aqui, mas que sempre tá um pouquinho distante. Mas eu me comprometo a tentar fazer isso mais vezes, tá bom? Um beijo a todos e bom restinho de feriado. E amanhã, ó, a gente já começa na Batalha do Trabalho.